Eletra, 100% brasileira. A Eletra foi inaugurada oficialmente no dia 22 de agosto de 2000. Começou a operar numa das garagens da Autoviação ABC, empresa de transporte coletivo fundada em 1956 por José Fernando Medina Braga e Maria Mirtes Sete Braga, na Avenida Dr. José Fornari, em São Bernardo do Campo. A Eletra é uma empresa de tecnologia que conhece o seu mercado e tem os olhos voltados para o século XXI. Vamos agora voltar no tempo, vamos para 1882. Vamos conhecer o primeiro ônibus elétrico do mundo. Veja aí. Em abril de 1882, na Alemanha, Werner von Siemens, da companhia Siemens e Halske, fabricou e colocou em circulação o primeiro ônibus elétrico do mundo. Era uma espécie de carruagem com motores elétricos e duas hastes em contato com uma rede aérea de eletricidade, como os trólebus atuais. O veículo também passou a ser conhecido como Elektromotor. Se você já veio a São Paulo, é bem possível que tenha visto ou, quem sabe, andado em um trólebus. A cidade de São Paulo foi a primeira no Brasil a colocar um trólebus para rodar em 1949. Veja aí. A cidade de São Paulo foi a pioneira no Brasil a utilizar o sistema de transportes por trólebus. Em 22 de abril de 1949, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, a CMTC, empresa pública criada 2 anos antes, inaugurou sua primeira linha no percurso Praça João Mendes, Aclimação. Os trólebus começaram a substituir os antigos bondes da Light, que circulavam desde 1900. E olha só que legal, em 1980, na época da CMTC, ali começava a nascer o time de engenharia da Eletra. Olha que legal. A experiência dos anos 80. Em 1980, o grupo que mais tarde formaria o primeiro time de engenharia da Eletra participou diretamente de um dos mais ousados programas de renovação tecnológica da frota da CMTC. Entre 1980 e 1983, a equipe do engenheiro Antônio Vicente de Souza e Silva projetou e produziu 200 trólebus, Tektronik, Ciferal e Scania, e mais 90 Tektronik, Marco Polo e Scania. A encomenda original previa 400 unidades. A primeira equipe de engenharia da Eletra começou a ser montada entre janeiro e fevereiro de 1999. A empresa ainda nem tinha sido batizada. O grupo se formou sob licença de Antônio Vicente de Souza e Silva, engenheiro eletrônico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, e dos especialistas em eletrônica Paulino Fumio Iratsuka e Carlos Antônio Lopes Cassiano. A Eletra começou a operar numa das garagens da Autoviação ABC, empresa do mesmo grupo, em São Bernardo do Campo. Nova fábrica da Eletra em São Bernardo do Campo. Isso mesmo, produção 100% brasileira. E eu pude ver de perto todo o processo de montagem desse ônibus 100% elétrico, igual a esse que você está me vendo aqui no comando da nossa transmissão. Veja também. Segundo a fabricante, a ampliação das instalações fazem parte de um plano de investimentos cujo objetivo é posicionar a empresa como principal indústria nacional de veículos elétricos pesados. A nova instalação conta com 3 pavimentos e amplos pavilhões para abrigar diferentes divisões industriais. Nós hoje, a Eletra, nós temos um grande investimento, nós mudamos há 60 dias para uma área nova, né?
e nós estamos indo para uma capacidade nesse local com um único turno para 150 ônibus mês. Só ônibus elétrico? Só ônibus elétrico. 150 ônibus mês. Mês. Só com um turno só. Se a gente puder, se houver uma demanda maior, a gente dobra os turnos e consegue dobrar a capacidade produtiva. Então nós estamos apostando nesse mercado. Nós entendemos que é um momento que o Brasil não pode esperar mais e que a indústria nacional não pode ficar fora. Nós não podemos deixar um país que tem a tradição que nós temos, né? Que tem a frota que nós temos, 29 mil ônibus urbanos, nós não podemos estar na rabeira das tecnologias, nós temos que estar na dianteira. Então a indústria nacional, ela tem competência, ela tem condição, ela já faz ônibus elétrico, trólebus há mais de 50 anos, elétricos puros desde 2014 nós temos ônibus elétricos operando, né? Então nós não podemos ficar atrás, nós temos que voltar a ser líderes na questão de ônibus na América Latina e não a simplesmente ficar assistindo o que a gente está vendo hoje, né? Nossas exportações de ônibus despencando, né? Por quê? Porque a gente não consegue ter uma política nacional de eletrificação, quer dizer, eu acho que os vários governos, nas suas várias instâncias, têm que começar a ver a eletromobilidade, a importância que ela tem para o desenvolvimento do país, né? No início de 1999, o desafio da nova equipe foi produzir o primeiro ônibus elétrico híbrido do Brasil, com tecnologia totalmente nacional. Um modelo articulado de 18 metros. Foi o primeiro projeto da Eletra. Os planos originais incluíam também um híbrido modelo padrão de 12 metros para 105 passageiros e um micro-ônibus híbrido de 8 metros para 24 passageiros. O primeiro ônibus elétrico híbrido construído no Brasil pela Eletra começou a operar no segundo semestre de 1999. É um modelo articulado de 18 metros para 170 passageiros com tração elétrica híbrida em série, motor gerador a diesel, baterias chumbo ácido, seladas e freios regenerativos. O veículo circula até hoje na frota da Metra, no corredor ABD. Oficialmente, a empresa Eletra Industrial Limitada, hoje Eletra Tecnologia de Tração Elétrica, foi inaugurada no dia 22 de agosto de 2000, em São Bernardo do Campo. O contrato social, porém, foi assinado em 1999. Em outubro de 2001, a Eletra construiu e colocou em circulação seu primeiro ônibus híbrido elétrico, o modelo padrão, de 12,60 metros. Em outubro de 2002, a Eletra exportou seu primeiro ônibus híbrido para atender ao programa Transelectric de Santiago do Chile, o modelo padrão de 12,60 metros, chassi Mercedes-Benz O500M, carroceria Marco Polo, motor elétrico de 120 kW e motor gerador a diesel OM904LA da Mercedes-Benz. A operadora chilena Probus Limitada começou a circular o veículo no dia 2 de junho de 2003. Reconhecimento internacional. Em 2002, a Eletra recebeu reconhecimento acadêmico internacional. Antônio Vicente Silva, da empresa Eletra no Brasil, deu uma contribuição importante para o desenvolvimento dos que provavelmente são os ônibus elétricos híbridos mais bem-sucedidos no mundo. Em dezembro de 2002, a Eletra concluiu a produção do seu primeiro trólebus. Ele entrou em operação pela Metra no corredor ABD no primeiro semestre de 2003. É um low entry, de 12 metros com chassi Mercedes-Benz e carroceria Buscar, e está em circulação até hoje. Foi o primeiro de um contrato de 22 veículos. Durante o Parque da Mobilidade em São Paulo, inclusive esse ano também teremos, e a nossa
presença já está confirmada aqui em São Paulo, o PMU, Parque da Mobilidade Urbana, ali na Barra Funda. No ano passado, nosso estúdio móvel também esteve presente lá e recebemos dentro do nosso estúdio móvel para um bate-papo, uma entrevista, a diretora da Eletra, Ieda Oliveira, que falou ao microfone da Rádio Ônibus contando para nós um pouco do atual momento dos ônibus elétricos e da eletromobilidade no Brasil. Veja aí. Não é mais protótipo, né? Ele realmente é realidade. E tem uma coisa muito interessante, não tem novidade em ônibus elétrico. Nós temos trólebus no Brasil há 65 anos. O que é um trólebus? É um ônibus elétrico. O que tem de evolução hoje? Hoje, ao invés de você buscar energia na rede, você consegue armazenar aquela energia a bordo. Mas o sistema de tração, como você olha, motor elétrico, como você traciona, tudo isso já é conhecido há muito tempo, né? Então, a grande novidade que se tem é que hoje as baterias permitem que você armazene uma grande quantidade de energia dentro do próprio ônibus. Agora, não tem... O pessoal fala, precisa testar o ônibus elétrico. Não, o ônibus elétrico, tração elétrica é anterior à tração diesel, né? Ela existe há mais tempo do que... Ela nasceu antes do diesel. Antes dos automóveis serem com motor a combustão, eles eram com motores elétricos. Então, eu acho que esse é um mito também que precisa ser quebrado. E você, já trabalhou com ônibus elétrico? Já dirigiu? Já viajou em ônibus 100% elétrico? Qual que é a sua opinião? Deixa seu comentário aqui. Claro, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Rádio Ônibus. Acione o sininho também. E qual é o diferencial da Eletra para o mercado brasileiro? É isso que você vai saber mais agora. A Eletra está apresentando ao mercado brasileiro qual o diferencial? Porque nós já temos aqui marcas que já estão rodando, por exemplo, na cidade de São Paulo, né? Qual que é o diferencial? O que o empresário vai poder ter nesse pacote que a Eletra está oferecendo para que o ônibus possa rodar na sua linha? Então, tudo é aprendizado, né? Então, nesses 20 anos de jornada desenvolvendo ônibus com tração elétrica, né? Eu diria que o que a gente mais aprendeu e que a gente está colocando à disposição dos operadores é um ônibus para a nossa realidade. Então, nós utilizamos o mesmo chassi do diesel, é o mesmo chassi fabricado das várias montadoras. Nós temos ônibus elétrico em chassi Mercedes, chassi Scania, chassi Volvo, chassi Volkswagen, sem motor e sem câmbio. Então, nós nos especializamos em desenvolver um sistema de tração para esses chassis. Então, eu diria o seguinte, toda a parte de manutenção, peças de reposição, tudo que ele conhece de chassi e suspensão, ele não vai ter nenhuma novidade. Já é o que ele tem. E o segundo diferencial que nós temos, nós sempre focamos num projeto nacional. Então, nós usamos motores e inversores da WEG, fabricados no Brasil, 100% de assistência técnica no Brasil. E agora também nós temos a Moura também como parceira de bateria. E agora a WEG também está fabricando baterias no Brasil. Por isso que a gente chama que a gente está lançando aqui o ônibus 100% brasileiro. Porque até a bateria é produzida no Brasil. Até a bateria? Algo que eu achei que não fosse uma realidade das baterias. As baterias que armazenam essa energia toda, fabricação brasileira, é isso que você está dizendo? As células não são produzidas aqui. Ainda não. Ainda não, mas toda a tecnologia, toda a parte de BMS, que a gente costuma dizer, né, que o coração dessas baterias é o gerenciamento delas. Então, todo o BMS que controla essas baterias, as caixas, a disposição. Então, hoje a gente consegue dizer para o fabricante assim, olha, eu preciso de packs divididos em 6, não mais em 4. E ele vai lá e fabrica. Então, quer dizer, tudo isso feito dentro do Brasil. Então, nós sempre focamos num projeto nacional. Tecnologia premiada. Em junho de 2003, a Eletra tornou-se a finalista da The World Technology Awards 2003. O evento é um dos mais prestigiosos do mundo nas áreas de ciência e tecnologia, distinguindo organizações, empresas e indivíduos. A cerimônia de entrega do prêmio aconteceu em São Francisco, nos Estados Unidos. Em 2004, a tecnologia Eletra chegou ao outro lado do mundo. A empresa forneceu os kits de tração elétrica e sistemas de integração para 62 ônibus do Serviço de Transporte Urbano de Wellington, capital da Nova Zelândia.
Os contratos foram assinados com a então operadora local, Stagecoach. Uma equipe da Eletra cruzou o Oceano Pacífico para supervisionar diretamente a conversão da frota de veículos de 12 metros low entry com chassis e carroceria da neozelandesa Designline. Em 2013, a Eletra inovou mais uma vez. Lançou o E-Bus, o primeiro ônibus totalmente elétrico fabricado no Brasil. O E-Bus é um articulado de 18 metros, 100% movido a bateria. Opera na frota da Metra no corredor ABD. Em 2015, a Eletra montou o primeiro veículo elétrico híbrido de carga do Brasil, com baterias Moura a partir de um caminhão Volkswagen a serviço da Honda. Lançou assim as bases do mais eficiente serviço de retrofit do país, conversão de veículos a combustão fóssil para a tração elétrica ou híbrida, tanto no transporte público quanto no de carga. Você já imaginou um ônibus movido a energia solar? Ele existe e é desenvolvimento da Eletra. Um país como o nosso tem que aproveitar, né? Tanta energia solar. É isso que você vai ver agora, produção brasileira. Um ônibus a energia solar. Em dezembro de 2016, a Eletra entregou à Universidade Federal de Santa Catarina o primeiro ônibus 100% elétrico movido a energia solar. O ônibus transporta diariamente alunos, professores e funcionários da universidade no trajeto de ida e volta entre o campus central, em Florianópolis, e o Sapiens Park, a 25 quilômetros de distância. É abastecido pela eletricidade captada pelos painéis solares do Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar Fotovoltaica da Universidade. O novo Dual Bus de 13,20 metros. Em setembro de 2017, a Eletra lançou no mercado seu novo ônibus elétrico Dual Bus, com 13,20 metros de comprimento e capacidade para 81 passageiros. A principal característica é a sua versatilidade. O mesmo veículo pode rodar como híbrido ou trólebus, ou em outra versão como híbrido ou elétrico puro, a critério do operador. Em 2017, a Eletra superou brilhantemente o seu maior desafio tecnológico, ao fornecer a tração elétrica Powertrain e o sistema de integração eletrônica do E-Delivery, o primeiro caminhão elétrico da Volkswagen. O lançamento mundial do E-Delivery aconteceu em outubro de 2017 em Hamburgo, na Alemanha, mas todo o desenvolvimento do projeto foi feito aqui no Brasil, em Resende, no Rio de Janeiro, com participação direta da equipe de engenharia da Eletra. Em 2018, a Eletra começou a posicionar-se também como uma das mais qualificadas prestadoras de serviços de retrofit do mercado brasileiro. Negociou acordos para a conversão de frotas de caminhões de empresas como Ambev, Protege e Honda, entre outras. A tecnologia Eletra de retrofit permite converter veículos a diesel em veículos elétricos, puros ou híbridos, com eficiência e baixo custo para o operador. Como é que você imagina o dia a dia de uma empresa de ônibus? Vamos falar agora da manutenção, o espaço da manutenção para um ônibus 100% elétrico, né? Quem trabalha com o diesel aí já sabe dos espaços que tem que ter, né? Quantidade de peça, estoque, né? Almoxarifado. E nesta versão aqui, 100% elétrico, é um fato bem interessante, porque muitos componentes aqui, muitas peças, né? Para que ele possa rodar, você não utiliza. Então você vai reduzindo espaços no almoxarifado, né? Para quem vai operar, né? Que está acostumado com uma dinâmica de garagem, está acostumado no seu dia a dia ter vários e vários setores, estoques gigantescos de peças, né? Quando olha para um veículo da Eletra, quando olha um veículo com essa tecnologia, o que ele precisa continuar mantendo no seu estoque, na sua garagem? O que você pode falar um pouco sobre isso? Isso é muito interessante, né? Tem uma discussão muito clara hoje, né? Que essa ideia que sempre, o ônibus elétrico é mais caro. Sim, ele é mais caro do que o ônibus a diesel. Porém, ele dura mais, né? Quer dizer, ele fica mais tempo no sistema. E esse aí, por exemplo, durabilidade de quantos anos nós estamos falando? Esse ônibus dura 20 anos. 20 anos. Nós damos garantia de vida útil do Powertrain de 20 anos. Nós temos ônibus operando com o sistema original há 23 anos, em operação.
Convido qualquer pessoa que quiser. Não é um ou dois, são muitos ônibus, né? Então eu diria que uma das coisas principais é essa, né? Então ele tem a garantia de que esse ônibus vai durar por muito tempo. Então isso já entra na conta financeira dele. A outra coisa é essa questão da disponibilidade, né? E é muito interessante, eu vou contar um fato. A gente foi levar o ônibus esses dias num operador, né? E ele pediu para colocar o ônibus na valeta, que ele queria ver o ônibus por baixo. Nosso ônibus tem motor central, né? Então é um motor elétrico ligado direto no eixo cardan. Então você olha ele por baixo, é uma montagem muito limpa. E colocou o ônibus na garagem, na valeta, né? E de um lado tinha um ônibus a diesel desmontando o motor. E do outro lado do ônibus, do lado, né? Tinha um ônibus desmontando o câmbio. E aí ele olhou o ônibus por baixo, olhou aquela parte eletrônica, né? Ele começou a olhar, olhou de um lado, olhou do outro. Ele falou assim, o que eu vou fazer com a minha manutenção? Então, eu costumo dizer que hoje ele começa a, no visual, entender qual é o impacto que tem essa tecnologia no geral, né? Quer dizer, você vai ter mais disponibilidade de frota, você vai ter menos manutenção, você vai ter mais tempo para se dedicar ao que de fato importa para o operador, né? Que é a eficiência no atendimento da mobilidade, né? Na verdade, a gente não deveria ter grandes estruturas para desmontar, para montar veículos. Nós deveríamos estar preocupados mais com a operação mesmo. Acho que esse é o foco principal, né? Então, eu acho que os operadores hoje, eles começam a perceber, né, que é uma nova realidade de garagem, é uma nova realidade de manutenção e que ele consegue com o veículo elétrico, né? Eu costumo dizer, a gente tem, por exemplo, algumas garagens que operam com veículos elétricos, você entra lá, você vê totalmente fechada, né? E você não tem um pingo de poluição, né? Então ele de nada, nem de ruído. De nada, não incrível, tem sujeira, né? Não tem óleo espalhado pelo chão, né? Então é uma nova realidade, que essa realidade traz muitas vantagens econômicas para a operação, né? E para o foco principal, sem contar no passageiro, né? O passageiro, ele percebe de cara, né, que não tem ruído, que é um ônibus silencioso. Ele já percebe hoje, né? Engraçado, a gente tem algumas experiências que você coloca na linha um ônibus elétrico e tem um misto, né? Ônibus diesel. Ele fica esperando o elétrico. Que legal, acontece mesmo. Acontece. Se você perguntar, ele já... E uma coisa que a gente não percebia nas últimas pesquisas e agora tem, né? É a questão ambiental. Ele fala assim, não, mas esse ônibus é importante porque ele não polui. Quer dizer, não é só a questão dele ser silencioso, dele não dar tranco, né? Dele ter uma aceleração suave. Ele já começa a dizer, não, mas esse ônibus aqui não polui, isso é importante. Então esse vínculo, né, com o momento que a gente vive tão importante nessa discussão, né? O que é o futuro do mundo, né? Qual é o nosso futuro? O que os nossos filhos vão ter, né? O que os nossos netos vão ter? Então, acho que essa discussão começa a fazer todo sentido, né? E, infelizmente, tanto os ônibus quanto os caminhões, né, eles têm um impacto muito forte, porque eles estão nos grandes centros, né? Os volumes desses ônibus estão no centro. Então, você ficar queimando combustível fóssil e o diesel ainda, né, que é um dos piores para a saúde, em centros que são aglomerados, né, isso tem um impacto muito negativo na sociedade, né? Quando você vê assim um corredor de elétrico, a gente tem alguns exemplos, corredores com trólebus, né, você valoriza todo o entorno, porque você reduz o ruído, você reduz a emissão, né? Você começa a ter uma valorização de quem está em torno daquele corredor. Agora, você põe um corredor de ônibus a diesel, você desvaloriza, porque você não consegue ter uma loja de comida. Uhum. Você monta uma loja de roupa num corredor de ônibus a diesel e você tem que... A poeira é todo dia, você passa o dedo. Fuligem constante. Fuligem constante, né? Então, quer dizer, são coisas que a gente começa a entender que você pode melhorar. E é óbvio, né? Quando a gente fala em preço, é a questão do volume de produção, né? A gente precisa ter volume de produção para poder otimizar os processos de fabricação e reduzir os preços. Unindo empresários, condutores, passageiros e admiradores numa mesma viagem. Rádio Ônibus, comando de Henrique Estrada.